Não use o ChatGPT para estudar programação. Atualmente, com esse boom da inteligência artificial, muita gente tem utilizado a inteligência artificial no seu processo de estudo, principalmente de programação. Só que ao longo desses últimos anos, trabalhando com tecnologia e principalmente com inteligência artificial, eu percebi que o problema não é usar a inteligência artificial no nosso processo de aprendizado, mas de fato a forma como você utiliza. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. 4 aplicativos de inteligência artificial que fazem parte do meu processo de estudo e que me ajudam a aprender a programar com muito mais clareza, autonomia e resultado. Então, bora pro vídeo. O primeiro aplicativo que eu quero mostrar para vocês é a Perplexity. A Perplexity ela é um concorrente aqui do ChatGPT, mas ela tem um foco muito maior em dar assertividade na qualidade das respostas, porque ela tem um foco muito maior nas fontes que ela está utilizando para responder do que o próprio ChatGPT. Então, aqui você tem a possibilidade de trabalhar com vários modelos, a gente não está fechado somente nos modelos GPT da OpenAI. Por trás, a Perplexity está escolhendo qual modelo ela vai utilizar, com base na complexidade da sua pergunta, da necessidade das ações que ela precisa fazer, e tudo isso fica muito fácil para a gente fazer alguns tipos de pesquisa. Uma das coisas que também me atrai aqui na Perplexity é que a gente pode usar atalhos de teclado. Então, se eu dou Ctrl Shift P, ela já abre essa tela, e no meu workflow isso ajuda bastante para eu conseguir buscar alguma informação ou para eu conseguir tirar alguma dúvida muito rápido sobre um determinado conteúdo. Como a gente pode ver aqui, é só eu perguntar, então, me explique o que é pandas no Python. E aí com isso ela já abre aqui a interface, ela está fazendo uma pesquisa e ela já está respondendo, e diferente um pouco do ChatGPT, obviamente agora tem um foco maior no ChatGPT, ela está colocando todas as fontes que ela utilizou. Além disso, eu posso vir aqui na aba Vídeos e ela já consegue recomendar alguns conteúdos sobre esses temas. Então, ajuda um pouco no processo de pesquisa e aprendizado para a gente conseguir encontrar conteúdos relevantes sobre um determinado tema. E isso é muito legal quando a gente está estudando programação. Ao invés da gente ter que sair e procurar, muitas vezes a gente não sabe como procurar. A Perplexity tem sido o meu ajudante nesse tipo de tarefa quando eu estou estudando programação. Algo que vale mencionar, ela também tem um modo aqui de pesquisa, algo bem parecido com o Deep Research do ChatGPT, aquela pesquisa profunda. Então ela vai percorrer vários e vários sites na internet para conseguir te dar uma resposta. Obviamente eu estou aqui no modelo free, então tem um limite diário de quantas perguntas você pode fazer para esse tipo de categoria, mas no meu dia a dia tem resolvido bastante. Algo que vale mencionar aqui também, a gente tem uma abinha de descobrir, e aí a gente pode clicar aqui em tecnologia e ciência. Isso aqui também me ajuda a me manter um pouco mais informado sobre a área de tecnologia. Faço você pegar aqui um determinado tema e conseguir ir trabalhando, discutindo e trazendo tudo isso para Perplexity, fazendo perguntas. Então, principalmente quando a gente é muito iniciante, tem várias e várias palavras ou termos ou formas como é colocado um determinado conteúdo que é difícil da gente entender. Então, a Perplexity tem sido essa ferramenta que me auxilia bastante no estudo de programação e tecnologia. Essa segunda ferramenta, ela geralmente não está colocada aqui na categoria de inteligência artificial, mas é uma ferramenta que a gente consegue fazer de absolutamente tudo. O Notion se encaixa naquele tipo de ferramenta onde você consegue estruturar todo o seu processo, workflow aqui dentro. Ele é mais do que só um editor de texto ou uma visão de Kanban. Você consegue colocar quadros de páginas e tudo isso se organizando, fazendo relacionamento entre si, quase como um sistema mesmo, um SaaS funcionando aqui dentro. Você consegue ter tudo isso customizado da maneira como você quer. Então, o Notion tem sido a minha ferramenta de gestão de tarefas, calendário nos últimos meses e anos. O que torna essa ferramenta muito legal quando a gente está falando de estudar programação e utilizando inteligência artificial? Bom, eu posso ter anotações de aula, tanto de faculdade quanto de algum curso que eu estou fazendo. Eu vou colocando todas essas anotações em uma página aqui dentro do Notion. E aí, aqui fica legal, porque eu posso fazer perguntas e fazer com que essa IA do Notion utilize as minhas anotações para responder.
E a terceira ferramenta que eu quero mostrar já é uma ferramenta bem mais prática para a gente que está estudando programação. E no caso eu estou falando do GitHub Copilot. O GitHub Copilot ele é um agente de inteligência artificial que você pode integrar com o seu editor de código. Aqui no caso eu estou integrando com o VS Code. E aí com isso ele consegue tanto responder algumas perguntas quanto implementar alguns códigos. Vai um pouco além da gente só pedir o ChatGPT para gerar um código. Aqui no caso o GitHub Copilot ele consegue criar os arquivos conforme a gente pede e escrever esse código já. Isso torna ele uma ferramenta muito eficaz quando a gente está estudando programação, mas se a gente estiver usando da forma certa. Se a gente está utilizando essas ferramentas de inteligência artificial para só gerar o código, a gente copiar e colar de um lugar para outro e executar sem a gente entender, a gente não está estudando programação. A gente está simplesmente deixando que a IA gere código para a gente. O processo de aprendizado, ele exige essa repetição, ele exige esse entendimento do que você está fazendo por trás dos planos. Mas o GitHub Copilot, ele pode ser uma ferramenta para você conseguir tirar dúvidas, principalmente no início. Então, se você tem alguma dúvida, tem algum projeto que você viu, alguém implementou um código em Python, não estou entendendo, você pode clonar esse repositório aqui para o seu VS Code, você pode colocar o GitHub Copilot para ele conseguir entender esse código e te explicar de uma maneira que você entende o que está acontecendo. Você pode pedir boas práticas para esse agente, para ele te falar como fazer. Então, muitas vezes quando a gente está começando, a gente não sabe como estruturar as pastas sobre arquitetura, a gente não sabe absolutamente nada sobre como sair do zero em um determinado projeto. O GitHub Copilot vem justamente para ajudar a gente nesse ponto. Então, só para exemplificar, a gente tem aqui no canto direito essa parte de Ask, Edit e Agent. Você pode pedir aqui ele só para tirar dúvidas e aí ele fica meio que num modo ChatGPT, ou você pode colocar num modo Agent e ele de fato vai implementar código. Vamos até testar. Crie um código em Python que some 2 números. Bom, ele criou um arquivo aqui chamado soma.py e adicionou esse código que ele tinha gerado. Antes de te mostrar a última ferramenta, eu queria te pedir para deixar o like nesse vídeo. O like nesse vídeo ajuda a mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e principalmente me motivar a continuar com esse canal. Agora para a última ferramenta que eu quero mostrar. E por último, a gente tem a ferramenta que eu acho hoje essencial no seu processo de estudo de programação ou qualquer outra coisa que você esteja estudando, que é o Notebook LM. Essa ferramenta é uma ferramenta que já tem há um bom tempo, mas o que realmente tornou ela relevante ultimamente é que ela saiu no idioma português. Por quê? O que essa ferramenta faz, vou abrir aqui, é que você consegue selecionar algumas fontes de conhecimento, adicionar isso aqui dentro desse Notebook LM e você consegue conversar sobre esse conteúdo, consegue fazer um resumo em áudio, um mapa mental, e o que eu mais gosto que ele consegue fazer é que ele consegue transformar a nossa interação aqui, o nosso conteúdo, em um podcast. Já me peguei várias vezes exportando esses áudios que ele gera de podcast, escutando em algum momento do meu dia para aprender algo a mais. Nesse caso aqui eu estou mostrando um processo que eu fiz justamente com o meu próprio vídeo aqui do YouTube. A gente pode clicar aqui em descobrir e a gente consegue buscar algumas fontes, então como RAG, enviar. E aí ele consegue sugerir algumas fontes de conhecimento para a gente adicionar aqui e pesquisar. Principalmente quando você apareceu alguma palavrinha nova no seu processo de aprendizado, algum termo que você não conhece, vale a pena a gente abrir aqui um Notebook LM, fazer uma pesquisazinha sobre esse determinado tema, selecionar aqui o que faz sentido, o que não faz, com base no que você quer, e colocar ele para gerar um podcast. Isso aqui te ajuda demais quando você está saindo do zero em uma determinada tecnologia. Parte do processo de aprendizado dentro da área de TI é a gente entender que existem várias e várias ferramentas e tecnologias sendo criadas o tempo todo e a gente precisa estar se atualizando. E muitas vezes é muito difícil a gente sair do zero. Essa ferramenta vem justamente para ajudar a gente a aprender do zero um determinado tema. Então, nesse caso, vou mostrar só um pouquinho do resultado do podcast que ele gerou. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa técnica, assim,
fascinante que está ajudando muito a inteligência artificial. Hum, É a capacidade dela aprender com documentos específicos, sabe? Tipo PDFs, anotações, para dar respostas mais confiáveis. ah, legal. É o RAG, ou Geração Aumentada por Recuperação. Isso, RAG. Um nome um pouco técnico, mas a ideia é bem poderosa. Pois é. E a nossa análise hoje vem de uma explicação muito boa que a gente achou num vídeo do YouTube do canal Jonathan Tavares. É um resultado bem legal. Eu acho que ainda tem um pouquinho a melhorar aqui nessa dublagem por IA de alguns locutores, mas eu acho um resultado bem legal para a gente conseguir escutar e entender sobre um determinado tema. Além disso, eu posso clicar aqui, ele gerou um mapa mental, isso é bem legal. Então, naquele vídeo de RAG que eu comentei ali atrás, a gente tem aqui que eu explico os conceitos e a gente pode ir conversando com essa IA aqui do Google para conseguir tirar dúvidas sobre um determinado conceito. Principalmente quando a gente está ali começando, é bem legal a gente ter uma ferramenta como essa para auxiliar. Aprender programação ainda dá trabalho, mas eu tenho certeza que depois desse vídeo você consegue perceber que existem maneiras mais fáceis da gente aprender programação e as ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia ajudam demais a gente conseguir potencializar o nosso aprendizado. Esses aplicativos me ajudam a estudar com essa clareza, foco e autonomia, e eu tenho certeza que podem fazer o mesmo por você. Eu te sugiro testar, adaptar a sua rotina e depois me conta aqui nos comentários se isso te ajudou a aprender mais programação. Se você quer que eu aprofunde em algum desses temas, comenta aqui embaixo também que eu posso fazer um vídeo somente sobre esse assunto. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Isso me mostra que você está curtindo esse tipo de conteúdo para a gente continuar fazendo. E se você quer ver uma aplicação real de inteligência artificial com programação, confere meu vídeo anterior onde eu ensino a como criar um MCP integrado com o Notion. Tudo isso feito em Python. Então é isso. Valeu, falou!